Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando São José Maria era um jovem sacerdote, estava uma vez no campo, visitando um camponês, o sítio lá dele, e tinha nevado, e ele se lamentou um pouco, que pena, né? Toda a plantação, debaixo dessa neve toda, as plantas lá meio soterradas, né? E aquele agricultor, aquele camponês falou, não, padre, é bom, sabe, porque agora elas estão crescendo para dentro. Falou assim, né? Elas estão crescendo para dentro. E São José Maria gostou daquela resposta e ele, a partir daí, usou várias vezes essa ideia na sua pregação. Crescer para dentro. Nós, em algumas circunstâncias, sobretudo, devemos fazer isso, né? Crescer para dentro, porque isso é muito importante. De fato, assim, a vida humana conhece muitas dimensões diferentes. A gente pode se aprimorar, crescer ou não, né? Em vários aspectos. Vou investir agora no meu inglês, ou resolvi investir no violão, ou vou melhorar meu conhecimento jurídico. Tem aspectos assim mais físicos, mais materiais, mais exteriores, em que a gente pode crescer, e também outros são mais interiores. Nesse sentido do crescimento, assim, da maneira de lidar com a vida, os problemas, a gente fala de maturidade. Também a gente pode usar, bem, um jogador ainda não amadureceu o seu futebol, sei lá, né? Precisa amadurecer mais. Mas, sobretudo, a gente se refere, quando fala de maturidade, para uma coisa mais psicológica, digamos assim, né? Da maneira como eu consigo administrar os problemas, as vidas, as dificuldades, a dor, maturidade. E a gente fala também de maturidade, além da coisa psicológica, falamos também de maturidade espiritual. Não há dúvida que é uma dimensão que a gente pode e deve crescer, e em concreto é o mais importante, né? São Paulo, ele traz essa ideia do crescimento, da maturidade corporal pro espírito. Ele escreve aos Efésios, até que nós cheguemos ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, criancinhas, né? Levados por aí por qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens. Tem que deixar de ser essa criança bobinha e ser um adulto, e ser uma pessoa espiritualmente, no caso, né? Ele fala. Então, o tema da nossa meditação é esse, maturidade espiritual. Depois de amanhã vamos celebrar a festa da Ascensão do Senhor, que é como que um ápice, né, na sua vida, subiu então aos céus, terminou de alguma maneira o seu período aqui entre nós, né, na glória nos céus. Depois, no outro domingo, vamos celebrar a festa de Pentecostes, que também é toda uma nova maturidade que a igreja conhece. Até então os apóstolos estavam ali meio fechados, com medo dos judeus, já com a alegria da ressurreição, mas ainda não era uma alegria operante. E a partir de Pentecostes, sim, né? Eles abrem as portas, saem falando com todo mundo, aquilo é uma coisa transformadora. Agora a igreja atinge uma nova etapa de maturidade e, portanto, de crescimento, de expansão, né? Então vamos pensar isso na nossa vida, tentar responder essa pergunta, como é que eu posso crescer, amadurecer espiritualmente? Como é que eu posso me colocar sobre o cuidado do Espírito Santo para isso? E vamos usar então como base uma parábola, a parábola da semente. A parábola da semente, Padre Pedro, tem 20 mil parábolas da semente. É verdade, mas é aquela que é, sei lá, não tem muita mais coisa para caracterizá-la. A semente que o agricultor planta e cresce, basicamente é isso. É mais simples que outras parábolas, é mais curtinha inclusive, né?
Dizia Jesus: o reino dos céus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele seja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Ele plantou e ele, dormindo ou acordado, a semente cresceu. Essa parábola só tem em Marcos, só tem num evangelho, curiosamente, o mais culto dos evangelhos, que é o de São Marcos. E aqui não aparece trabalhadores diferentes, não aparece terreno, um terreno bom, um terreno ruim, uma vinha, não. Plantou e cresceu. E o foco, portanto, que sobra para a gente olhar é a dinâmica justamente, como é que a coisa acontece, né, da própria semente, o crescimento da semente. E o interessante da parábola, me parece, é que ela nos ajuda a beirar-nos desse mistério do nosso crescimento espiritual, que ao mesmo tempo é algo humano, algo que a gente faz, e também é algo divino, sobretudo é algo que Deus faz. Se tivesse que buscar uma prioridade, eu buscaria essa, a do Espírito Santo. O que mais determinante é a ação de Deus na nossa alma para que a gente cresça espiritualmente. Mas ao mesmo tempo essa ação não se dá sem a nossa cooperação. As duas coisas vão juntas, né? Então, uma coisa depende da outra. Mas é um dom de Deus. Já a própria ideia de semente nos remete a isso. A algo que me é dado. Eu não tive que construir a semente. Alguém me deu uma hora lá, toma, planta lá, né? Eu pego aquilo e recebo a semente para plantá-la. Eu já recebi, cheguei nesse mundo, o mundo já estava meio pronto, já tinha plantas, já existia trigo, já existia maçã, sei lá, né? O que eu queira plantar. Já existia. Então aquilo é um dom que eu recebo, um dom de Deus. E portanto a graça é isso, o coração humano é como que esse terreno onde Deus cultiva, Deus é esse agricultor que joga a semente, como Jesus na parábola do semeador, que aí eu que posso receber de uma maneira diferente, né? Melhor ou pior, mas a semente vem dele, a semente é algo divino, é a palavra de Deus, é o verbo. De certa forma é o próprio Cristo, né? Ele é o grande trigo que morre para dar fruto, que se entrega a nós. Então é algo que vem de Deus. E o interessante, né, que ele plantou a semente e, quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Diz o texto latino, dum nescit ille. Ele, sem que ele saiba, sem que ele tenha conhecimento. Ele não pega aquilo, não compreende, não acompanha totalmente, né? Tem até um livro, Dom Julio Diegues, que pega essa palavra, né? essa frase, sem que se perceba, vem dessa parábola, sem que ele entenda muito bem, sem que ele controle muito, a coisa acontece, a mágica acontece. Aquilo é um mistério e permanece um mistério. O nosso crescimento espiritual, eu vou falar para você, estou falando sobre ele, mas, enfim, é um mistério. Boa parte dos temas daria para dizer, olha, é um milagre, pronto, é um mistério, pronto. Acabou, vai cada um para casa. Mas enfim, a gente vai um pouco mais além disso, né? Mas em última análise a gente tem que se aberar e dizer, olha, sei lá, é uma coisa misteriosa, né? Como é que o Espírito Santo move as almas, como é que ele vai me fazer crescer. Algumas pessoas até se ficam um pouco aflitas, rapaz, é que eu não vejo, não estou vendo o meu progresso. Olha, nem sempre a gente consegue, né? É uma coisa meio misteriosa mesmo. Não é uma coisa tão patente, tão óbvia que eu consigo fazer uma prova lá e ver, melhorei aqui no simulado, né, subi 2 pontos, não sei, né? Não é tão simples assim, né? E é bom que seja assim. Tem um papel essa nossa ignorância, que vai unida a essa certa passividade. Tem a sua função. Porque algumas coisas são assim, né? Quando eu tento controlar demais, atrapalha. É algo ruim, né? Eu tento muito ali querer saber, acompanhar, não vai dar errado isso aqui, né? Estamos rezando muito pelo Rio Grande do Sul e eles têm lá, eu escutei uma vez um provérbio, da água do chimarrão só fica pronta quando você não está olhando para ela. Você põe, eu fazia isso, preparava lá no encontro com os padres, enchia lá a chaleira, colocava no fogão, e aí chegávamos lá os padres para o círculo, e sempre o círculo era com a cuia do chimarrão rodando. O círculo, basicamente é um círculo de chimarrão, então ele vai girando a mesma coisa. Então eu preparava lá, então você deixa lá e quando começa a chiar, aí alguém dizia que começou a chiar, dá 30 segundos, sei lá, 1 minuto, não pode deixar ferver, tem que ser antes de ferver, senão estraga, não fica bom, não sei porquê, ninguém sabe, mas todo mundo fala a mesma coisa.
Então você deixa lá. Se você fica muito em cima, nunca fica pronto. É um negócio meio, é um mistério, né? Se fica ali olhando, não fica. Você faz, aí pronto, agora pode voltar que, opa, começou. Então diz o provérbio assim, né? Não fica pronto quando você está em cima. Você tem que estar fazendo alguma outra coisa, aí depois começa a te chamar, opa, já estou pronto aqui, né? Pode vir me pegar, né? A vida espiritual é um pouco assim. A gente tem que se desapegar um pouco, né? Se destacar um pouco daquilo, deixar um pouco a coisa acontecer. É interessante uma análise da simbologia que eu escutei do conto da Branca de Neve, que referências importantes aqui na nossa meditação, e que diz o conto original da Branca de Neve, não essa historinha da Disney aí, o conto raiz da Branca de Neve, enfim, também é um conto de criança, mas tudo bem. A rainha má, a primeira coisa que ela faz quando ela fica sabendo da Branca de Neve, que é a mais bonita de todas, o reino, ela começa a dar presentes, enfeites, bijuterias. Dá, por exemplo, um desses pentes que as mulheres, hoje em dia não tem nenhuma aqui, por exemplo, que, né, coloca no cabelo como enfeite, né? Nem sei se chama pente isso mesmo, tudo bem, fica aquela coisa ali. E é interessante, né? Ela começa a dar, mas por quê? Ela já não é mais bonita do que você vai querer que ela se enfeite ainda por cima? E a história, a lógica parece ser um pouco essa aqui, que parte da beleza da Branca de Neve está justamente na sua inconsciência da própria beleza. Parece que a beleza, quando toma consciência de si mesma, perde um pouco da sua força. Ela tem que ser um pouquinho, sei lá, pega o fascínio de ver as crianças brincando ou fazendo... É um pouco isso, né? Que ela é engraçada, mas não tem consciência. Se ela tivesse consciência da engraçada que ela é, talvez ela perdesse a graça, né? Ficasse uma coisa meio artificial já. Quando a gente fica muito autoconsciente, a gente perde a naturalidade. E por isso perde algo de graça, perde algo de beleza, né? Um pouco essa ideia que está aqui de trás, né? Essa autoconsciência. Claro, então o que eu tenho que fazer? Tenho que ir para o espelho e ficar dizendo, você é muito feia, você é muito feia. Esse espelho está me enganando, eu não sou bonita assim. Não, acho que talvez não ajude isso daí, a que você fique mais bonita, né? Eu acho que não é uma consciência negativa de si mesmo. É a ausência de pensar muito em si mesmo. Aí que está a coisa, a mágica, né? Não em pensar bem ou pensar mal, não é isso que faz a diferença, né? Mas em não pensar tanto, em simplesmente viver. A autoconsciência é inimiga da vida. Publiquei um livrozinho chamado sobre a vaidade, entre o brilho e a vida, justamente, né? Um pouco, você fica muito preocupado com o brilho, você deixa de viver, a vida vai embora, né? É uma morte. O erro de Narciso é isso, né? O Narciso fica olhando para si mesmo e por isso ele não vive mais. O mito grego de Narciso, né? A autocontemplação é uma certa morte. E na vida espiritual é algo assim também. A gente tem que confiar em Deus. A gente tem que deixar-se levar pela graça, pelo Espírito Santo. E confiar que, olha, tem aqui uma semente divina. Tem aqui uma coisa que é eficaz, já está comprovado. Essa semente aqui, olha, já foi, né, por Embrapa selecionada, já foi usada em várias plantações e dá muito certo, sabe? Põe aí, mas não estou vendo crescer. Mas sei lá, demora, cara, não sei. Planta aí, rega aí, confia que o negócio funciona, né? Que é uma semente boa. Essa semente é boa. A que a gente recebe com a graça é boa. Ela cresce, vai lá dormir que ela cresce. E é interessante, diz aqui, que ele seja dormindo, acordado, dia e de noite, cresce por si, sem que ele saiba como. Esse sozinha, cresce sozinha, é um termo grego, automate. É meio interessante, né? Automate, soa algo conhecido? Acho que soa, né? Automático, né? Justamente vem daí, né? Aquilo que se move, automotos, se move por si mesmo, né? Automate. Ela cresce automate, é automático, não precisa fazer nada que ele já funciona, né? Um pouco essa ideia. A semente acontece assim, funciona. Ainda que é verdade, eu não tenho que estar controlando, mas é verdade que de tempos a tempos também, para que a gente não se desanime, Deus nos dá alguma visão, algum vislumbre do nosso progresso espiritual, pelo menos de alguma coisa positiva que a gente conseguiu, obteve, né? São José Maria usa essa imagem, que também a gente encontra em outros lugares, do tapete, que o tapete está se confeccionando e se confecciona, se é um tapete assim, cheio de desenhos e padrões coloridos, então você passa lá o fio, eu nunca fiz, é lógico, mas do lado de baixo do tapete você se permite cruzar o fio de lá amarelo para cá, para lá, e vai o azul,
e aquela coisa fica meio caótica, né? Não é muito bonito. Mas se você vira, aí faz sentido. Ah, não, aqui tem um passarinho, aqui tem uma árvore, aqui é o sol, não sei, né? Do lado que você tem que ver fica bonito, mas do lado de baixo, não, porque não é para isso, né? E essa imagem, às vezes você está ali colocando os fios, sabe? Mas não faz muito sentido. Às vezes Deus dá uma virada no tapete e fala, pô, o negócio aqui está ficando bacana, né? Mas aí já vira outra vez, né? Vamos lá, vamos trabalhar que não está pronto ainda. No final você vai brilhar mais do que o sol no reino de Deus, né? Mas agora é trabalhar, senão se não trabalha agora, depois não vai ter isso aí, né? Tem que terminar. Uma imagem semelhante a essa, eu encontrei também no hinduísmo, não do tapete, do lado de trás do tapete, mas da árvore invertida. Ainda que o hinduísmo usa com um sentido diferente, que fala que o homem é uma árvore invertida, num sentido que eu encontrei no Salinger, é um escritor americano, escreveu assim, O Apanhador no Campo de Centeio, livro famoso dele. Mas um outro conto, ele fala, o mundo parece ser uma floresta invertida, em que a parte da árvore, dos frutos, a parte bonita está debaixo da terra, e fora da terra estão as raízes, que não costumam ser lá muito bonitas, né? As raízes são coisa meio trincada ali, né? Meio sujo, meio... O bonito é essas folhas, as flores, os frutos, mas isso está debaixo da terra, você só vê a raiz. Então aquilo, para já não faz muito sentido, mas se você vai alimentando a raiz, vai crescendo aqueles frutos, aquelas folhas, e aquilo vai, né? E uma hora você vai então desfrutar daquilo, né? No céu. No céu a gente vai contemplar em Deus a nossa beleza, né? E alegrar-nos com ela. Mas para já temos que confiar nela. Confiar, por um lado, sabendo que Deus é quem nos santifica. Agora é verdade que, por outro lado também, existe sim o nosso papel, a nossa parte na história. Na parábola não fica isso tão claro. Bem, fica assim que ele é o que planta a semente. Se não plantasse, não crescia. Também dá para imaginar que ele regava, que ele, quem sabe, colocou uma cerca ao redor para evitar os bichos ou um ladrão chegar, né? Mas um agricultor dá trabalho, né? Enfim, eu nunca trabalhei com isso, mas algum trabalho dá, né? Eu acho que bastante, inclusive, para que aquilo... Ok, é ela que vai crescendo, mas cabe a mim fazer uma série de processos para dar as condições para isso. E também é bonito que seja assim. Eu penso que, não sei, né? Uma maçã que você plantou e cuidou, e alimentou, e adubou, e colheu, deve ser mais gostosa que uma maçã que você comprou na feira, né? Enfim, deve uma coisa mais, né? Quando você tem mérito meu aqui, tem esforço meu, tem meu suor aqui. E aquilo me dá um direito maior para desfrutar daquilo. Na verdade, isso aqui fui eu que fiz. Então, e me custou, né? É interessante, né? Que Deus queira que o mais importante da vida, que é a construção da nossa alma, do nosso coração, sou eu que faço, né? Claro, é Deus que faz, mas também sou eu, né? Também com a minha cooperação. Acho bonito na oração do ofertório da missa, que é uma oração que o padre, em geral, as pessoas estão cantando e o padre faz em silêncio, que fala, né? Fruto da terra e do trabalho humano. Vos damos graças e vos bendizemos pelo pão, que é fruto da terra e do trabalho, ou seja, eu recebi a semente ali, essa terra, esse mundo que você me deu, mas, olha, eu também plantei esse negócio, né? E eu colhi, eu peguei as sementes ali, moí, coloquei lá no forno, joguei um fermento. Então, também tem um trabalhinho aqui meu, né? E essa mistura é o que vai gerar, então, esse pão que eu volto para oferecer a Deus, né? Mas faz falta a minha parcela da coisa, faz falta o meu esforço. Santo Agostinho diz que Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ele precisa da tua ajuda para te salvar. E Santo Tomás diz que a graça eleva a natureza, não a substitui. Então, me dá uma capacidade que eu não teria, mas eu tenho que querer também fazer aquilo, né? Como é que eu cresço humanamente? Fazendo, através da ação. Eu preciso fazer. Eu preciso me lançar. Hoje eu estava rezando o breviário no terraço da minha casa e eu tenho uma tentação próxima de distração, que é o colégio em frente, tem umas quadras, e estava ali a aula de educação física, fazendo ali os exercícios das criancinhas pequenas. Professor de educação física, eu concluí hoje que a principal característica de um professor de educação física é a voz, né?
É a criancinha lá, meio bobinha, ele fala, tem que falar 20 vezes as regras, não pode, tem que pegar o aro azul e colocar no cone vermelho, sei lá, fica os joguinhos que eles criam ali, né? Então eles têm que chamar atenção, né? E a criancinha lá sem noção, faz tudo errado. Mas tem que fazer, né? Esses exercícios psicomotores, ou como se chame, né? E tem que ser, não basta ver. Ele tem que ir lá e fazer aquilo e assim ele entende. Hoje um padre que mora comigo falava, né, do tênis, que ele está aprendendo a jogar tênis, e aí você se dá conta como você é meio, né, você não tem coordenação, porque é difícil esse negócio, ele treina, né, é um negócio que não é tão fácil assim, né, tem que fazer tudo, fazendo é que você de fato aprende. A nossa natureza cresce, se configura através das nossas ações. O nosso cérebro funciona assim. Um professor, um mestre, um treinador, ele vai ser um guia, vai dar muitas dicas, vai dizer, olha, faz isso, faz aquilo, mas em última análise, sou eu que tenho que me exercitar naquilo para, de fato, incorporar aquela capacidade. Interessante, até nos bichos, tem uma espécie que usa bastante instrumentos, além do homem, que são chimpanzés. Mesmo os outros primatas não são muito bons, quase não usam instrumentos para nada, né? Os chimpanzés, sim. E, inclusive, uma coisa famosa que eles fazem é pescar cupim. Então, eles pegam, é mais ou menos complexo o negócio, pegam um galho, limpa o galho, tira as folhas, e aí ele fica no cupinzeiro, tem que ficar mexendo para aquilo parecer um negócio vivo. Aí os cupins atacam aquele invasor, então eles atacam o galinho lá, aí ele puxa o galinho, cheio de cupinzinho, e aí ele tem o seu snack proteico, e aí ele volta. Então ele fica, né, pescando o cupim. E é interessante, né, eu vi uma pesquisadora que ficou investigando e vendo como eles aprendem isso, pouco vendo lá a mamãe fazer, e a mamãe dá uns estímulos, dá uns empurrãozinhos também, né? Mas é muito tentativa e erro, basicamente é tentativa e erro. Ele faz tudo errado a princípio, ele leva um tempão até acertar, entender que ele tem que mexer, que galho que expressa, que galho que não presta, qual o tamanho, muito grande, muito pequeno. É tentativa e erro. Até os chimpanzés são assim, né? E nós também, tudo bem, a gente tem um pouco mais, né? Bastante mais capacidade de entender só escutando, né? Ou percebendo, raciocinando. Mas em última análise a gente precisa também chegar em fazer, né? E por isso é interessante que a ênfase que Jesus coloca nas ações. Ele diz, não é aquele que diz Senhor, Senhor, quem entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse que entrará. Não quem faz uma bela oração e se emociona, se comove, tudo bem, nada contra, mas depois, como é que é a tua vida? Quais são as tuas ações? O que você faz, né? Mas, Padre Pedro, o que importa não é o espírito, não é o coração. Eu faço bem. O que eu faço agrega algo para Deus, por acaso? Se eu vou na missa, não vou na missa, se eu faço... Vai mudar alguma coisa para Deus? Por que é tão importante assim aquilo que eu faço? Não importa o que eu sou, to be or not to be, né? O ser ou não ser, isso é o que não importa, né? Mas o que as coisas que eu faço, deixo de fazer? Bem, é verdade, o que importa é o ser, o que importa é o teu coração. Mas o teu ser se configura a partir das tuas ações. A ação transforma, a ação nos transforma. Por isso diz São Tiago, a fé sem obras é uma fé morta. Ah, eu tenho muita fé, tá, mas cadê, né? Na prática. Se depois você não se comporta de acordo com isso, não tem muita fé não, né? Ou São João, aquele que possui recursos deste mundo e vira o seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não, eu amo a Deus, tá, mas você não ajuda o teu próximo, você não faz nada para ajudar essa pessoa aqui que você poderia ajudar, né? Poderia fazer alguma coisa? Então, o amor de Deus não está em ti, você não ama a Deus. Teu coração não é assim, é de outra maneira, porque as tuas obras dão testemunho de uma outra coisa, né? A nossa interior se demonstra, se constrói a partir daquilo que a gente faz. Na medida em que eu ajo, eu me defino. Eu estabeleço o que realmente importa para mim. Eu construo os meus amores. E diz Santo Agostinho, cada um é o que é o seu amor. É uma frase que eu gosto de repetir. Cada um é o que é o seu amor. Você é aquilo que você ama. E você ama na prática, né, o amor. Obras é que são amores. Não belas palavras, dizia São José Maria. Obras, né? Agora, é verdade, né? As ideias, portanto, que eu abraço, os meus valores, eles me configuram na medida em que, ao longo do tempo, se tornam obras, se configuram em ações concretas.
Estou com Carl Jung, que ele falava isso, né? Uma frase interessante. Não é que as pessoas não têm ideias, as ideias têm pessoas. Uma frase meio surpreendente, né? As ideias têm pessoas. É como que a ideia te possuísse e ela te transformasse. Eu tenho 47 anos e vendo assim a minha geração de amigos, de primos, interessante, né? De fato, já alguma trajetória na vida a gente percorreu ao chegar aos 47 e você vê aquelas pessoas que talvez eram muito parecidas, e primos e amigos, sei lá, brincavam das mesmas coisas, mas projeta no tempo os valores que cada um tinha um pouquinho diferente que fosse, né? O que importa para mim, o que eu quero na vida, aquilo com o tempo vai gerando destinos muito distintos, né? Porque vai construindo, vai toda uma trajetória. Não, para mim o negócio é curtir a vida. Não, o negócio aqui é levar a sério, é ganhar dinheiro. Meu negócio é amar as pessoas, né? Meu negócio é a família. Então, aquilo constrói vidas muito diferentes. E algumas dessas ideias são como que aquelas parasitas que crescem ao redor de uma árvore e terminam por sufocar a hospedeira e matá-la, né? Algumas ideias acabam esvaziando a vida, sei lá, a pessoa, eu quero se suicidar porque a minha vida não faz mais sentido, porque tudo é tão estranho, tudo tão ruim, porque entrou ali uma ideia que foi construindo toda uma destruição, né? Uma coisa de autoconsumir-se, né, daquela pessoa. Pode ser assim, né? E há coisas assim mesmo, né? Pessoas que acabam num niilismo assim, num relativismo que leva ao niilismo, que leva... E pelo contrário, né? A semente de Deus é algo que nos enche de vitalidade, é algo que nos faz crescer cada vez mais. Diz São Gregório Magno, as palavras divinas crescem juntamente com quem as lê. É uma frase muito interessante essa daqui, né? As palavras divinas, você abraça aquilo e aquilo cresce junto contigo. E aquele valor, humanamente eu vou fazendo aqui a minha parte, como enxertou aqui uma planta que tem um galho que é um negócio sobrenatural. Mas ele se alimenta, ele está unido organicamente comigo. E se eu ponho aqui meu esforço também humano, isso aqui faz crescer os dois lados, né? O lado humano e o divino. São Paulo, ele fala, nós fomos enxertados em Cristo. Enfim, quem foi enxertado em quem, não sei, mas a ideia é que é isso, né? Que há uma união orgânica, vital. Jesus fala da videira dos ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Se o ramo separa da videira, morre. Então, o humano e o divino vão crescendo juntos, né? Na medida que eu me esforço para ganhar a virtude humana, para viver a ordem, diligência, sinceridade, fortaleza, também a minha fé cresce, a minha esperança sobrenatural, meu amor a Deus cresce, né? E na medida que eu rezo, também puxa a parte humana, as coisas vão crescendo juntas e vão dando frutos, né? Esse fruto humano e divino. E por isso esse fazer é algo que a gente faz, mas sempre também é um obedecer. O termo-chave quando a gente fala do Espírito Santo é o da docilidade. A docilidade, né? Ser dóceis, que implica algo passivo, algo que eu recebo, um comando, uma sugestão, mas ao mesmo tempo pede ação da minha parte, né? É dócil quem escuta e faz. Se só escuta, não é dócil. Depois não faz, né? O dócil é quem leva aquilo lá, a prática. E é o que a gente vê nos apóstolos lá, depois de Pentecostes, né? Aquilo vai acontecendo porque se tornaram dóceis ao Espírito Santo. A cristologia usa um termo interessante para os milagres de Cristo, que são ações teândricas. Termo novo que você nunca escutou falar, né? Ações teândricas, vem de theandros, de Deus e do homem, que são ações que operam juntas a sua natureza humana e a divina. Por isso é teândrico, né? E, de uma maneira, as nossas ações, enfim, usar esse termo seria um termo forte demais, mas tem algo de humano e de divino. Quando a gente vive santamente a vida ordinária, naquelas palavras também famosas de São José Maria, na linha do horizonte parece unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se juntam é nos vossos corações. Quando vocês vivem santamente, um cristão vive santamente a realidade de cada dia. Ele que está fazendo aquilo ali, mas está fazendo com Deus, está fazendo por amor a Deus. Está fazendo movido pelo Espírito Santo. Então aquilo tem um quid divinum, dizia São José Maria, um quê de divino, em que eu vou despertar, que vai me santificar, né? E esse deixar-se levar não é, em absoluto, um despersonalizar-se. Vou deixar de ser eu mesma para seguir o que Deus está dizendo. Não, pelo contrário. É o único caminho para atingir a minha verdadeira personalidade.
a verdadeira grandeza humana e divina que Deus sonhou para mim. Ser dóceis é o caminho da vida. Edith Stein, Santa Teresa Bendita da Cruz, estava no Carmelo, na Holanda, quando foi capturada pelos nazistas e enviada para Auschwitz, para morrer num campo de concentração. E ela, pouco antes, tinha escrito uma poesia ao Espírito Santo, muito bonita. Quem és tu? Doce luz. Bonito, né? Doce luz, mistura dos sentidos, né? Que me preenche e ilumina a obscuridade do meu coração. Conduzes-me como a mão de uma mãe e me deixa livre. Conduz e me deixa livre, meio paradoxal, né? O Espírito Santo, né? A dinâmica da docilidade. E a dinâmica do amor, né? Que eu obedeço, mas me sinto livre ao mesmo tempo, né? És o espaço que envolve todo o meu ser e o encerra em si. E se fosse abandonado por ti, cairia no abismo do nada, de onde tu o elevas ao ser. Tu, mais próximo de mim do que eu mesma, e mais íntimo a mim do que a minha intimidade. É uma palavra de Santo Agostinho, né? Interior intimissimos meus, está nas Confissões. Tu és mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo, né? E aquilo é uma referência, né? Mais próximo, mais íntimo do que a minha intimidade. E, no entanto, inalcançável e incompreensível, mais um paradoxo. E que faz explodir todo o nome, Espírito Santo, amor eterno. É uma pessoa divina que praticamente não tem muito nome, né? A gente usa termos, o Espírito de Cristo, o Espírito Consolador, porque a gente não consegue abarcar muito, né? É uma presença misteriosa na história e na nossa alma, mas uma presença, sem dúvida, que é ativa e maravilhosa, né? O Espírito descerá sobre ti, a virtude do Altíssimo te cobrirá. Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora é esse exemplo perfeito de docilidade, o Espírito Santo de abertura, a graça. Então, que bom que a gente aproveite esse mês de maio, e essa festa de Pentecostes, que em geral cai no mês de maio, se eu não me engano, para também a gente querer imitar algo dessa sua docilidade, também contemplando a beleza dos frutos da ação de Deus na vida dela. Obrigado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.